Normas da Corregedoria. Subseção 2. Dos classificadores obrigatórios. Artigo 75. Os ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores. Inciso 1. Para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente, com índice por assunto. Inciso 2. Para cópias de ofícios expedidos. Inciso 3. Para ofícios recebidos. Inciso 4. Para GRD, que são Guias de Recolhimento de Diligências do Oficial de Justiça. Os incisos 5 e 6 foram revogados. Inciso 7. Para relatórios de cargas eletrônicas. Inciso 8. Para petições e documentos desentranhados. Inciso 9. Para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Artigo 76. Os atos normativos, decisões e comunicados do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral da Justiça, de interesse do ofício de justiça, serão arquivados e indexados com índice por assunto, mediante utilização do sistema informatizado facultada a manutenção de classificadores próprios. Artigo 77. O classificador referido no inciso 2 do artigo 75 destina-se ao arquivamento em ordem cronológica das cópias de ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça. Parágrafo 1. Esse classificador será aberto com folhas para o registro de todos os ofícios, com numeração sequencial e renovável anualmente, nas quais consignar-se-ão, ao lado do número de registro, o número de processo ou a circunstância de não se referir a nenhum feito e o destino. Parágrafo 2. No presente classificador, poderão ser arquivados os respectivos recibos de correspondência, se for o caso. Artigo 78. Os ofícios e mensagens eletrônicas, expedidos e recebidos mencionados nos incisos 2, 3, 6 e 6 do artigo 75 serão conservados pelo prazo de 1 ano a partir da data de expedição ou do recebimento pelo ofício de justiça. Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido e desde que reputado sem utilidade para conservação pelo escrivão judicial, serão inutilizados mediante a autorização do juiz corregedor permanente nos termos do parágrafo 2 do artigo 74. Artigo 79. As guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça serão conservadas pelo prazo mínimo de 2 anos, contados do arquivamento, aplicando-se, quanto à inutilização, o disposto no parágrafo 2 do artigo 74. Seção 7. Da escrituração. Artigo 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados que constarão de livros, autos de processo ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos. Inciso 1. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposição expressa em contrário. Inciso 2. A escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico com tinta preta ou azul, indelével. Inciso 3. Os numerais serão expressos em algarismos e por extenso. Inciso 4. Os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos do processo serão inutilizados. De processo, vou ler novamente esse aqui. Inciso 4. Os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos de processo serão inutilizados. Inciso 5.
As assinaturas deverão, e não poderão, deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo e identificadas com o nome por extenso do signatário provisório. Artigo 81. Na escrituração serão evitadas as seguintes práticas. Inciso 1. Entre linhas, erro de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões. Inciso 2. Anotações de sem efeito dentro de aspas. Inciso 3. Anotações a lápis nos livros e autos de processo, mesmo que a título. Parágrafo 1. Na ocorrência das irregularidades previstas no inciso 1, far-se-ão as devidas ressalvas antes da subscrição do ato, de forma legível e autenticada. Parágrafo 2. As anotações previstas no inciso 2, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas com a assinatura de quem as haja lançado nos autos. Artigo 82. Na escrituração é vedada: inciso 1. A utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como a uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. Inciso 2. A assinatura de atos ou termos em branco, total ou parcialmente. Inciso 3. A utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, as dotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. Inciso 4. A utilização de chancela ou de qualquer outro recurso que propicie a redução mecânica da assinatura do juiz. Artigo 83. A escrituração de termos, atos e papéis em geral observará os critérios da clareza, objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas, quando necessária. Parágrafo 1. A qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação. Inciso 1. Tratando-se de pessoa física, constarão o nome completo e o número de inscrição no CPF ou o número do RG, ou, faltante este último, a filiação, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Inciso 2. Tratando-se de pessoa jurídica, constarão a firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Parágrafo 2. Nos ofícios e cartas precatórias expedidas, constarão a comarca, a vara e o endereço completo do fórum remetente, inclusive com o número do código de endereçamento postal, que é o CEP, telefone e o correio eletrônico, e-mail, institucional. Artigo 84. Os instrumentos de ordens, requisições precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, conterão de forma legível o nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevem, a fim de se permitir a rápida identificação. Parágrafo 1. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisições de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade. Inciso 2. Quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma. Parágrafo 2. Nos ofícios de justiça contemplados com um sistema informatizado oficial que permita a utilização da ferramenta consistente na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Artigo 85.
Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação expedidos em cumprimento de ato judicial em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães declarando que o fazem por ordem do juiz. Parágrafo 1. A subscrição do juiz é obrigatória, tá? Gente, isso daqui, gravem isso aqui no coração. A subscrição do juiz é obrigatória quando, inciso 1, a lei ou essas normas de serviço expressamente o exigirem, por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento explícita ou implícita, etc. Inciso 2. Houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Inciso 3. Os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades, por exemplo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegados de polícia, comandante da Polícia Militar e das Forças Armadas. Parágrafo 2. A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente e inexista determinação do juiz em sentido contrário, a hipótese não se enquadre nas disposições contidas no parágrafo 1 deste artigo e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 94. Artigo 86. As disposições previstas nessa seção, relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se, no que couber, à escrituração no sistema informatizado oficial, especialmente, inciso 1, no cadastramento de dados, inciso 2, na movimentação processual, inciso 3, na lavratura e expedição de documentos, sejam ou não juntados a autos de processo. Seção 8. Da ordem dos serviços dos processos em geral. Subseção 1. Da autuação, abertura de volumes e numeração de feitos. Artigo 87. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará, em 24 horas, a autuação nela, afixando a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor, atribui número ao processo e traz outros dados relevantes, juízo, natureza do feito, nomes das partes e data e etc. Parágrafo único. É dispensada a lavratura de certidão no interior dos autos da autuação e do registro do processo. Artigo 88. O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas na posição horizontal para assinalar situações especiais descritas nestas normas de serviço. Artigo 89. Os autos de processos não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa, em contrário, ou para manter peça processual com seus documentos anexos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Parágrafo 1. O encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume subsequente. Parágrafo 2. A numeração ordinal indicativa de novos volumes será destacada nas respectivas autuações e anotada na autuação do primeiro volume. Artigo 90. Nos feitos antecedidos por procedimentos preparatórios, a peça inaugural, petição inicial de ação civil pública, representação em procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia em ação penal pública e etc. Terá numeração própria, apondo-se o número da folha seguido da letra I. Abre parêntese. 1-I, 2-I, 3-I e assim sucessivamente. De tal forma que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios, inquéritos civis, comunicações de atos
infracionais, inquéritos policiais, etc., seja sempre aproveitada integralmente. Artigo 91. Os escrivães judiciais ou, sob a sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta numeração das folhas dos autos. Parágrafo 1. Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a renumeração. Parágrafo 2. Na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto em sequência. Exemplo: 188A, 188B, 188C, etc., certificando-se. Subseção 2. Da recepção e juntada de petições dos autos e termos judiciais e das cotas nos autos. Artigo 92. É vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo, inciso 1, quanto às petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará essa circunstância. Inciso 2. Quando houver, em cada caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito dispensando o protocolo no setor próprio. Artigo 93. Por ocasião da juntada de petições e documentos, ofícios recebidos, laudos, mandados, precatórias, etc., lavrar-se-á o respectivo termo de juntada. Parágrafo 1. Para a juntada, na mesma oportunidade de duas ou mais petições ou documentos, será confeccionado um único termo de juntada com a relação das peças. Parágrafo 2. É vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição ou documento a serem encartados aos autos. Parágrafo 3. Recebidas petições via facsímile ou por correio eletrônico, diretamente no ofício de justiça ou na vara, será imediatamente lançado o número de protocolo no corpo do documento para oportuno controle dos prazos previstos no caput e parágrafo único do artigo 2 da Lei Federal nº 9.800, de 26 de maio de 99. Parágrafo 4. Recebida a petição inicial ou intermediária, acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão, sempre que possível na presença do interessado, mantendo-o sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Artigo 94. Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos e anotados no sistema informatizado oficial. Parágrafo único. Dispensa-se a certificação e anotação de que trata o caput com relação à emissão de documento que passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos, ofícios expedidos, mandados, etc., por original ou por cópia, rubricado pelo emitente. A data constante do documento deverá corresponder à de sua efetiva emissão. Artigo 95. Ressalvado o disposto no artigo 140, é vedado o lançamento de termos no verso de petições, documentos, guias, etc., devendo ser usada, quando necessária, outra folha, com inutilização dos espaços em branco. Artigo 96. São vedados o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, a prática de sublinhar palavras à tinta ou a lápis ou o emprego de expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, incumbindo ao serventuário, ao constatar a irregularidade, comunicá-la imediatamente ao juiz. Subseção 3. Da movimentação dos autos. Artigo 97. Deverá ser feita conclusão dos autos no prazo de 1 dia e executados os atos processuais no prazo de 5 dias. Parágrafo 1. Os juízes atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 2. O escrivão atenderá
preferencialmente a ordem cronológica do recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 3. Serão considerados para fins do que dispõe o artigo 12 do Código de Processo Civil os processos físicos com movimentação conclusos para a sentença. Artigo 98. Constarão dos termos de movimentação dos processos a data do efetivo encaminhamento dos autos e, sempre que possível, os nomes por extenso dos juízes, representantes do Ministério Público, advogados ou daqueles a quem se refiram. Parágrafo 1. São vedados, sob qualquer pretexto, termos de conclusão ou de vista sem data ou ainda a permanência dos autos em cartório, depois de assinados os respectivos termos. Parágrafo 2. Nenhum processo será entregue com termo de visita a promotor de justiça ou advogado sem prévia assinatura no relatório de carga eletrônica e correspondente andamento no sistema informatizado ou no livro protocolo. Parágrafo 3. Todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescentando-se à carga, em meio físico ou eletrônico, somente quanto aos autos conclusos que não receberem despacho ou não forem sentenciados até o final do expediente do dia. Parágrafo 4. Se o juiz se recusar a assinar, consignar-se-á essa ocorrência no assentamento da carga. Parágrafo 5. A conclusão dos autos ao juiz será efetuada diariamente sem limitação de número. Artigo 99. Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais ou fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 dias, no aguardo de diligências, informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes, etc. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez e, em caso de não atendimento, será aberta conclusão ao juiz para as providências cabíveis. Seção 9. Dos papéis em andamento ou findos. Artigo 103. Os papéis em andamento ou findos serão bem conservados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados, aplicando-se quanto ao seu descarte o disposto no parágrafo 2 do artigo 74. Seção 10. Das certidões. Artigo 104. A expedição de certidões em breve relatório ou de inteiro teor compete exclusivamente aos ofícios de justiça. Parágrafo 1. Sempre que possível, as certidões serão expedidas com base nos assentamentos constantes do sistema informatizado, cabendo ao escrivão dar a sua fé pública do que nele constar ou não, admitida, de qualquer forma, a consulta aos autos de processos em andamento ou findos, livros ou papéis a seu cargo, caso em que se designará o número e a página do livro ou processo onde se encontra o assentamento. Parágrafo 2. As certidões serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça, fornecido ao interessado protocolo de requerimento. Parágrafo 3. Serão atendidas em 5 dias úteis os pedidos de certidões de objeto e pré-formulados pelo correio eletrônico. Eu acredito que é pré, né? Porque aqui está escrito pé. Enfim. Parágrafo 3. De novo, vou ler de novo. Parágrafo 3. Serão atendidos em 5 dias úteis os pedidos de certidões de objeto e pré-formulados pelo correio eletrônico institucional de um ofício de justiça para outro. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça diretamente à unidade solicitante. Parágrafo 4. Se houver necessidade de requisição de autos do arquivo geral, os prazos deste artigo contar-se-ão do recebimento do feito pelo ofício de justiça. Parágrafo 5. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Artigo 104-A. A requerimento
a requerimento escrito do credor, tratando-se de decisão judicial transitada em julgado, que reconheça a existência de obrigação de pagar quantia certa ou alimentos, expedir-se-á a certidão de teor da decisão para fins de protesto extrajudicial, a qual deverá indicar: inciso 1, nome, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, que é o CPF ou CNPJ, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do credor. Inciso 2, nome, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, que é o CPF ou CNPJ, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do devedor. Inciso 3, número do processo judicial. Inciso 4, o valor da dívida. Inciso 5, a data em que, após a intimação do executado, decorreu o prazo legal para pagamento voluntário. Parágrafo 1. As certidões serão expedidas no prazo de 3 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça. Parágrafo 2. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo 3. Em todos os casos, a certidão será levada a protesto, sob a responsabilidade do credor. Parágrafo 4. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contados da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Parágrafo 5. Nas ações monitórias, havendo conversão do mandado monitório em título executivo judicial na forma do artigo 701, parágrafo 2 do CPC, a certidão para fins de protesto deverá conter: a linha A, o conteúdo do mandado monitório, com a obrigação de pagar quantia certa sob penas da lei; a linha B, a data do trânsito em julgado da decisão, que deverá ser considerada a data do decurso do prazo para oposição dos embargos sem pagamento; e a linha C, a data do decurso do prazo para pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC.